Bom dia, alunos e alunas do CAUNI. Esta é a nossa última aula da sequência didática Imperialismo e Neocolonialismo no século XIX e início do século XX. É um conteúdo que não estará na prova do itinerário, mas estará na prova da BNCC. Então, serve também como um reforço e preparação para a 6 que está chegando. Então, vamos lá. Hoje nós veremos Índia, China e a Guerra dos Bodes. Vamos começar a nossa aula recordando este quadrinho, porque ele é importante para que nós possamos entender a condição da China, a condição da Índia e, no caso da África do Sul, a disputa pelas antigas colônias holandesas independentes ali na região. Então, só lembrando, uma colônia, ela é um território que é governado diretamente por uma potência estrangeira. É o caso da Índia? Parcialmente. É o caso da China? Não, não é. É o caso da África do Sul? Os ingleses vão lutar para que seja. Tá? Protetorado. Esse é um território que tem um governo próprio, mas esse governo ele tem uma capacidade de ação muito limitada, porque ele está subordinado a uma potência estrangeira. Dentro da Índia, nós temos vários territórios independentes, nominalmente independentes, principados. Todos vocês já ouviram falar o título de Marajá, etc, etc, etc. Pois é, territórios que tinham um governante, mas que estavam ali tutelados pela Inglaterra. E ao longo do século XIX, os ingleses, em muitas regiões, vão decidir abandonar a situação de protetorado e transformar o território em colônia. Daí, nós vamos ter resistência dentro da Índia a essa mudança na forma como os britânicos vão gerenciar os seus domínios. Esfera de influência. Uma área sobre a qual uma potência estrangeira exige privilégios comerciais ou direito de exclusividade de investimentos. Essa vai ser a situação da China. A China não é protetorado, a China não é colônia, mas a China vai estar sob a esfera de influência não somente de uma potência estrangeira, mas de várias potências estrangeiras, que vão submeter a China a uma série de tratados que nós chamamos de tratados desiguais. Falaremos disso daqui a pouquinho. E, por fim, imperialismo econômico, que não é o caso específico de nenhum dos territórios que nós estamos tratando, ainda que o imperialismo econômico pudesse estar em andamento dentro da China também, concomitante a outros. Mas não é algo que nós iremos detalhar nesta aula, ok? O tema da nossa aula de hoje são movimentos de resistência ao imperialismo e neocolonialismo. Então, o primeiro movimento que nós vamos dar foco é a chamada Guerra dos Cipaios, que os indianos chamam de Primeira Guerra de Independência. Vamos lá. Como é que a Índia passou a fazer parte do mundo dos europeus? Nós temos que nos recordar lá de trás, bem lá de trás, da chamada expansão marítima e comercial. Os portugueses, com Vasco da Gama, foram os primeiros a chegarem até aquilo que eles chamavam de Índias, e efetivamente eles chegam a um território da nossa Índia atual, mas o que eles chamavam de Índias pegava Índia, Japão, China, Filipinas, Coreia, toda aquela região eram as Índias, tá? E quando a gente fala de Índia no século XIX, nós estamos falando de uma Índia que hoje englobaria países independentes que são a Índia, o Paquistão, o Sri Lanka, Bangladesh, Nepal e Butão. É a Grande Índia, tá? O Afeganistão está ali, não é parte da Grande Índia, já é um território inseparado, com uma dinâmica própria e que os europeus não conseguiram subordinar. Os ingleses tentaram e fracassaram, tá? Mas quando a gente fala de Índia, a gente está falando de tudo isso aí, não somente da Índia, país atual. Voltemos lá. São os portugueses os primeiros a chegar, eles não vão promover a conquista da Índia, porque eles não têm condição de fazer isso, mas eles vão se esforçar para participar do comércio, que era um comércio muito rico. Era o objetivo principal, tá? Lucrar com esse comércio com as Índias.
Os britânicos, eles vão estabelecer o seu primeiro entreposto comercial, não é uma colônia, vejam bem, é simplesmente um local onde você possa participar desse comércio de produtos que são muito interessantes para os europeus. Eles chegam lá em 1608. Porém, quando a princesa Catarina de Bragança se casa com o rei Carlos II da Inglaterra, Portugal estava saindo da União Ibérica, estava muito fragilizado, precisava do apoio da Inglaterra. Essa princesa ela vai levar como parte do seu dote territórios indianos que pertenciam a Portugal. Bombaim, que hoje é Mumbai, e Tanger. Essas colônias portuguesas, que não eram grandes colônias, né, que fique claro, vão servir de ponto de partida para os domínios britânicos na região. Quem administra não é a coroa britânica diretamente. Quem administra os domínios britânicos na Índia é a chamada Companhia das Índias Orientais. Vocês talvez estejam lembrando da Companhia das Índias Ocidentais, que foi aquela que agiu no Brasil holandês. Na verdade, havia várias companhias que reuniam acionistas de várias nações, no caso da Companhia das Índias Orientais, a maioria deles eram britânicos, mas você tem acionistas de outros países que vão, na verdade, agir em nome dos seus interesses e em nome da Inglaterra também, neste caso. Quem governa a Índia, em nome do país, é a Companhia das Índias Orientais, que foi fundada lá no governo de Elizabeth I, ok? Ainda no século XVI. Portanto, a Companhia das Índias Orientais, ela vai administrar diretamente algumas regiões e em outras regiões vai trabalhar na forma de protetorado e vai também estimular as lutas internas, porque as lutas entre reinos e principados indianos possibilitam o enfraquecimento de todos eles e uma ocupação maior, uma maior dependência em relação à Inglaterra, ok? Ou a Companhia das Índias Orientais, que fique muito claro. O que a Índia produz de grande interesse para os britânicos nesse momento? Algodão bruto. E o algodão indiano ele é importante, principalmente depois da independência dos Estados Unidos. Daí você vai aumentar a pressão para que os indianos produzam mais e vai também inundar a Índia de tecidos ingleses baratos. Então, os indianos não somente produzem a matéria-prima, mas eles vão ter a sua indústria doméstica destruída. E quando eu estou falando indústria, eu não estou me referindo à mecanização, estou falando dessa produção organizada e tradicional de tecidos, que eram tecidos de excelente qualidade, e que os ingleses vão tributar, vão proibir a produção em determinadas regiões para que os indianos se tornem consumidores. A carga de trabalho sobre a população da Índia, submetida à Companhia das Índias Orientais, era enorme, e também aquilo que eles produziam, porque eles não produziam somente algodão, muitas vezes era apropriado pelos britânicos como alimentos. Então você vai ter crises cíclicas de fome na Índia, e aí conforme você vai chegando ao final do século XIX, você vai documentando isso, você tem fotografias, você tem estatísticas melhores, e que vão se prolongar até a Segunda Guerra Mundial, a última grande fome. Então, alimentos indianos que vão ser apropriados pelos ingleses para alimentar a Inglaterra, para alimentar as suas tropas, e os indianos que se virem, que morram de fome. Isso vai estar caracterizado, né, o último caso, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas muito bem, houve vários movimentos de resistência, mas a revolta dos cipaios em 1857 é o que vai ganhar maior notoriedade. Quem eram os cipaios? Cipaio, em linhas gerais, era qualquer soldado indiano a serviço de um governo estrangeiro. Na sua origem, o termo não é esse, havia outros significados, mas então um indiano lutando em exércitos portugueses, espanhóis, britânicos, franceses era um cipaio. Então, é a revolta que começa com um levante de soldados indianos, hindus e muçulmanos na Companhia das Índias Ocidentais. Perdão, na Companhia das Índias Orientais. Motivações para esse levante. Motivações de fundo, nós temos essa exploração econômica dos ingleses, nós temos o racismo, que era marcante, os ingleses se consideravam superiores e vão agir como superiores, e uma resistência à ocidentalização da região. Agora, o que foi o estopim?
Na época, as munições elas precisavam, antes de serem utilizadas nas armas de fogo, elas precisavam ser rasgadas no dente, elas eram envolvidas, né, com um papel especial embebido em óleo e depois elas eram colocadas nas armas. Bem, normalmente na Índia, o óleo utilizado era óleo vegetal, mas o óleo animal, então a gordura animal, melhor dizendo, de bovinos e suínos, ela era mais barata. E a Companhia das Índias Orientais, sem que seus soldados cipaios soubesse, vai substituir o óleo vegetal por óleo animal. Vocês devem saber, muçulmanos não consomem carne de porco em hipótese alguma ou qualquer derivado de porco. E os hindus não consomem normalmente carne nenhuma, mas a de vaca muito menos. Então, por conta disso, esses soldados eles vão se sentir impuros e vão se revoltar contra a Inglaterra. A revolta ela começa em 57, termina em 58, ela vai arrastar praticamente a Índia inteira. Principados que eram independentes também vão participar deste levante, vão enviar tropas, nós vamos ter situações de abuso de lado a lado, então massacres de civis britânicos promovidos por indianos, massacres de civis indianos promovidos por britânicos, e os ingleses no final vão conseguir a vitória. A vitória dos britânicos vai levar ao fim de praticamente qualquer situação de independência dentro da Índia. Então essa ideia de protetorado ela vem por terra, agora você tem uma colônia. Você vai ter a execução daqueles que foram acusados de terem participado desses massacres, aqueles que estavam do lado indiano, obviamente. Acaba o controle da Companhia das Índias Orientais sobre o território. Agora os britânicos eles vão reorganizar o exército. Houve várias reformas no exército britânico na segunda metade do século XIX. Para quem se interessa por isso, vale a pena ler, porque são mudanças que vão impactar a forma como se organizava o exército, a forma como os oficiais eram promovidos, porque você poderia, se fosse rico, comprar uma patente de oficial, então essas coisas vão acabar no exército britânico, e vai ser um custo danado acabar com isso. Mas, então, a Companhia das Índias Orientais vai ser dissolvida, o governo da Índia vai ser diretamente britânico, do governo britânico, mediante um vice-rei, que vai ser colocado lá, indicado lá pelo governo britânico, e nós vamos ter também a promessa de que os indianos eles teriam estendidos a eles alguns direitos de cidadania que vigoravam na Inglaterra. Então você vai ter uma proposta aí de reformas na forma como os ingleses tratam a Índia. E a Índia, nesse momento, já é a colônia britânica mais importante e vai continuar a mais importante até a sua independência no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas é assunto para o ano que vem, ok? Aqui, sugestão de dois filmes indianos falando da Guerra dos Cipaios. Um é mais antigo, é o Mangal Pandey, que fala da revolta em si, começando com um dos líderes, dos soldados que liderou a revolta no início, o cara que supostamente descobriu, né, que estavam utilizando óleo, né, gordura animal, nos cartuchos de munição. É um excelente filme, deve ser relativamente fácil achar. E o outro já é um filme mais recente, que também é muito fácil de achar, que talvez esteja no streaming em algum lugar, sobre uma rainha de um desses reinos que eram independentes, mas eram protetorados, lembrem aí, e que durante a revolta dos cipaios, os ingleses tentam tirá-la do trono, argumentando, depois da morte do marido dela, argumentando que ela não teria o direito de governar, porque ela era mulher e porque ela não tinha tido nenhum filho do marido, embora eles tivessem um filho adotivo. Ela se tornou heroína, os dois são, Mangal Pandey e ela é heroína, Rani Lakshmi. Ela é heroína na Índia e ela é a patrona das mulheres no exército indiano. Então é isso, Guerra dos Cipaios ou Primeira Guerra de Independência da Índia. Falando da China. A China passou por várias fases na sua história, a gente não vai falar de história da China, mas a China era um império. Um império fazia muito tempo,
que os europeus, né, tiveram seus primeiros contatos mais diretos no século XIII, final do século XIII, então na Idade Média. Eram os chineses, né, desde o século XIII, desde a Idade Média até o século XIX, que ditavam o ritmo das relações com os ocidentais. Então, os chineses, quando lhes convinha, abriam seu mercado ou abriam à China a possibilidade da presença dos ocidentais, quando não era do seu interesse, eles se fechavam novamente. E o comércio entre europeus e chineses era um comércio desigual, com vantagem para a China, porque os europeus tinham grande interesse pelos produtos chineses, como seda, porcelana e outros produtos vistos como exóticos, mas os chineses não tinham grande interesse por nada que os europeus produzissem. Até o início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, em que os ingleses descobriram um produto que poderia interessar aos chineses. E esse produto era o ópio, né, que é extraído da papoula, uma florzinha muito bonitinha, mas de onde você pode retirar uma série de drogas. Então, o ópio, a morfina, a heroína e por aí vai. A morfina tem uso médico, hospitalar, mas tanto o ópio como a heroína não são considerados drogas, não são drogas lícitas. E mesmo a morfina, ela tem seu uso controlado porque tudo que vem da papoula causa dependência. Ora, o ópio era proibido na Inglaterra. Então, os ingleses que consumiam ópio o faziam de forma clandestina, em clubes que eram proibidos e que, no máximo, a polícia fazia vista grossa para sua existência, mas a rigor era proibido o consumo de ópio na Inglaterra, porque os ingleses já sabiam dos danos que ele poderia provocar. Porém, no caso do Oriente, a Companhia das Índias Orientais vai receber do governo britânico o monopólio da venda do ópio, lá no final do século XVIII. Aqui do lado você tem uma escala, né, com o aumento da exportação das vendas inglesas de ópio para os chineses. É sempre aproximado, por quê? Porque você vai ter muito contrabando. Então, em 1800, os ingleses venderam para a China cerca de 4.570 caixas de ópio. Já em 1832, 23.570 caixas. Então, você vai aumentar esse consumo de ópio na China, estimulado pelos britânicos. Muitos chineses vão se tornar viciados e esse vício ele leva à destruição das famílias, à destruição da propriedade de famílias, porque quanto mais droga você consome, mais droga você precisa consumir, até que o governo chinês ele decide tomar uma providência e acabar com o comércio de ópio. Isso foi em 1839. Então, eles vão aprender a carga dos britânicos, destruir essa carga e expulsar os comerciantes britânicos de ópio da China. A Inglaterra vai declarar guerra aos chineses e nós vamos ter a chamada Primeira Guerra do Ópio, 1840-1842. Esta guerra ela vai ser perdida pelos chineses, que vão ter que aceitar uma série, né, de cláusulas no Tratado de Nanquim, abrindo o seu mercado para o livre comércio, não somente com a Inglaterra, e permitindo que o ópio possa ser comercializado dentro da China. Esse vai ser o primeiro dos chamados tratados desiguais. Vamos lá adiantar e eu explico logo o que é um tratado desigual. Tratado desigual é o nome dado pelos chineses, não pelos europeus, para os europeus isso não é, né? Um tratado desigual, a toda uma série de tratados assinados com as potências europeias, ocidentais e a Rússia e o Japão no final do século XIX e início do século XX. A maioria desses tratados vão ser aceitos depois de uma derrota militar. Tem exceções? Sim, tem exceção. Em 1887, os chineses vão fazer um tratado com Portugal, garantindo a Portugal a permanência na ilha de Macau
eternamente, perpetuamente, e recebendo em troca a promessa de que os portugueses iriam impedir a entrada de ópio através da ilha de Macau, na China. Mas, no geral, nós vamos ter o quê? Tratados que vão vir depois de uma derrota militar, em que a China vai ter que ceder territórios, vai ter que ceder privilégios comerciais para potências estrangeiras e ou as suas empresas, dar privilégios especiais aos cidadãos estrangeiros, privilégios que não eram do cidadão comum chinês. Aliás, não existe cidadão na China nesse momento, que fique claro, a gente estudou isso lá quando estávamos estudando iluminismo, etc. Nós temos o súdito, nós não temos o cidadão nesse momento na China. Esta charge é uma charge muito conhecida, é uma charge francesa, de 1898, chamada O Bolo dos Reis, e que já apareceu em prova várias vezes porque ela mostra bem como as potências imperialistas da época estavam partilhando entre si a China. Então nós temos a Rainha Vitória, ao lado dela o Kaiser alemão, que era o neto mais velho da Rainha Vitória. Do lado do Kaiser, nós temos o czar da Rússia, Nicolau II, que era casado com uma neta da Rainha Vitória. Nós temos ali o Japão, no canto, e nós temos a França espiando ali por cima dos ombros da Rússia, a Liberdade, com o barrete frígio, vocês a reconhecem muito bem. E a China ali atrás sem poder fazer nada a respeito. Voltemos então. O primeiro grande tratado desigual foi o Tratado de Nanquim. Foi também durante essa primeira guerra do ópio que os ingleses conseguiram se apossar de Hong Kong. E vão permanecer em Hong Kong até a devolução da ilha em 1999. A partir de Hong Kong, os ingleses eles vão estender ainda mais os seus domínios na China, conseguindo outros territórios posteriormente na chamada Convenção de Pequim. Vocês que estão acompanhando a Olimpíada, quando essa aula for ao ar, a Olimpíada já acabou, vocês devem ter visto que Hong Kong compete separado da China continental. Por quê? Porque na devolução de Hong Kong ficou estabelecido que Hong Kong teria alguns direitos especiais que não eram estendidos aos cidadãos chineses. Mas neste momento também, isso pode ser tema de Enem, isso pode aparecer num PAS, pode aparecer num concurso, mesmo o pessoal do Camil que efetivamente pense somente no concurso militar, é importante como informação. Nesse momento a gente tem uma disputa muito grande pelo futuro de Hong Kong. Por quê? Porque a China continental, que agora é dona da ilha novamente, está minando aqueles direitos que eram direitos de cidadania que eles prometeram respeitar quando da reincorporação da ilha, da reincorporaram também Macau, dos portugueses, enfim, mas que não estão sendo respeitados. Então, nós temos uma situação de conflito entre a população de Hong Kong, que quer manter os seus direitos de cidadania da época dos britânicos, alguns pedem inclusive a independência, e a China continental, que quer subordinar a ilha e transformá-la efetivamente em uma parte da China. Ok? Segunda Guerra do Ópio vai acontecer entre 1856 e 1860. Ali vocês têm, né, a Hong Kong ali, né? Hong Kong incluindo a ilha, que foi o que os britânicos ganharam primeiro, ali onde tem aquele pontinho vermelho, e depois a península inteira, que foi o que eles vão conseguir depois. De novo, né, a situação de aumento do número de viciados em ópio na China é algo que o governo chinês se sente profundamente incomodado e ele vai tentar de novo embargar o comércio de ópio. Os ingleses vão dizer que isso é uma violação do Tratado de Nanquim, e era de fato, mas lembrem que é um tratado desigual, e nós vamos ter guerra. E essa guerra, agora ela se estende até 1860 e ela vai terminar com a Convenção de Pequim. Da Convenção de Pequim vão participar, além da Inglaterra, a Rússia e a França, que vão conseguir também direitos aí na exploração da China. Agora, para terminar, além das guerras do ópio que são vencidas pelos ingleses, nós vamos ter um movimento de resistência
que é chamada Revolta dos Boxers. E quem chamava os boxers de boxers eram os europeus que identificavam a arte marcial que esses sujeitos praticavam com o boxe, né, que era praticado na Europa, que era conhecido pelos britânicos. Mas o grupo era uma sociedade secreta chamada Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, e eles vão liderar uma revolta entre 1899 e 1901. O que os boxers, né, eles defendiam? Eles eram contra a presença dos estrangeiros na China, eles propunham o fechamento da China, então eles eram xenófobos, né, de uma certa forma. Vão criticar o governo imperial, o que é algo, né, novo aí nessa situação, porque a partir do momento que o governo imperial se mostra fraco, mesmo que o imperador seja considerado uma divindade, vão aumentar as críticas a esse governo, que vão partir, por exemplo, de um grupo como dos boxers, mas vão partir também de elementos que tinham estudado, que eram nacionalistas e que estavam olhando para o Japão e pensando assim: poxa, o Japão escapou disso que a gente está passando. E nós que somos mais fortes, que temos muito mais recursos, estamos sendo humilhados, mas isso é assunto para o ano que vem, não é assunto para a nossa aula, que vai terminar na revolta dos boxers, no caso da China. E eles também eram anticristãos, porque a China vai ser um dos principais alvos do trabalho missionário protestante, principalmente, mas também católico. Ok? Da Guerra dos Boxers vão participar praticamente todas as nações europeias e o Japão que tinham interesse ali na região. Tem uma foto, se vocês jogarem na internet, vocês acham uma foto colorizada com os líderes militares de todas essas nações, da Inglaterra, da Alemanha, da França, blá, blá, perfilados assim, em Japão, mostrando aí, né, o engajamento desses europeus e do governo chinês para derrotar a revolta dos boxers. O processo até que os boxers sejam derrotados vai ser muito violento, então nós vamos ter massacres, estupros em massa, destruição de cidades, destruição de propriedade privada dos estrangeiros. E quando termina o conflito, nós vamos ter a execução de muitos boxers e de população civil que vai ser acusada, né, de ter participado dessa revolta quando não participou, tá? Então, isso vai ser utilizado também pelos europeus os europeus são acusados de terem ampliado o tamanho da resistência e da revolta para conseguir ganhos maiores. Por quê? Terminou a guerra, os chineses vão ter que compensar os europeus, os norte-americanos, os japoneses pelas perdas que eles tiveram no conflito. Resultado disso, vai crescer esse sentimento contra os ocidentais e o Japão na China, e ao mesmo tempo cresce esse nacionalismo que eu falei, que vai começar a pensar, né, que o Japão, apesar de nosso inimigo, pode servir de modelo para uma China futura, e uma China futura que pode não ser uma China imperial, que pode ser uma república. Não estou falando ainda, a gente ainda está antes da Revolução Russa, não estou falando da China comunista, não estou falando de Revolução Russa, eu estou falando do que vem antes, né, da fundação de um Estado, sobre bases liberais, inspirados nas ideias nacionalistas europeias que a gente estudou e que vão aparecer na 6 de vocês, que daqui a pouco vocês vão fazer, e também no que os japoneses já tinham feito, porque partidos nacionalistas vão surgir em toda a Ásia, na Índia, na China, no Vietnã, etc., mas eles não olham somente para o Ocidente e o seu conjunto de ideias, liberdade, igualdade, fraternidade, 1848, Primavera dos Povos, mas eles olham para o Japão ali do lado. Um país pequenininho que conseguiu não passar por essas situações humilhantes e que pode servir de modelo para eles. Então é isso. Agora a gente vai para a África. Bem, como é que a África do Sul atual entrou no radar dos europeus? Vamos voltar de novo às grandes navegações. Os portugueses iniciam o processo de grandes navegações, eles vão ter como proposta contornar o périplo africano, então contornar a África, plantando seus entrepostos comerciais. E na penúltima viagem, antes de chegar às Índias, eles vão chegar ao chamado Cabo das Tormentas, que o rei vai rebatizar de Cabo das Boa Esperança. E é ali no sul, extremo sul da África, que os portugueses vão plantar colônias, entrepostos e colônias. Porém, né, os
holandeses, no século XVII, vão expulsar os portugueses da região durante a União Ibérica, em que a Holanda, né, vai estar em guerra com a Espanha, porque não há rei em Portugal, as duas coroas estão unidas, então para os holandeses não importa se a colônia é espanhola ou é portuguesa, e as colônias portuguesas são mais fáceis de atacar porque elas são à beira-mar, e os espanhóis vão proteger muito bem as suas colônias que são produtoras de prata, de ouro, etc. Voltemos aqui, antes que eu me desvie. Os holandeses conquistam a região e vão colocar população ali, população branca, que vai ocupar parte desse território, expulsando as populações negras nativas, tomando suas terras ou subordinando-os. Porém, no final do século XVIII, os ingleses vão tomar as colônias da região, a colônia do Cabo. Então, a colônia do Cabo, essa que está em azul mais forte, vão tomar essa colônia dos holandeses. Porém, os holandeses eles tinham outros territórios ali que estavam em situação de independência, que era a colônia de Orange, que está em laranja mais escuro, Transvaal, que está em laranja mais claro, e Natal, que está em azul mais clarinho ali, ok? Durante as guerras napoleônicas, os ingleses eles vão ter que ceder de novo a região para os holandeses, para a república que tinha sido fundada por Napoleão na região, e, posteriormente, eles vão retomar a colônia do Cabo. Porém, eles não vão conseguir incorporar ainda Natal, Transvaal e Orange. Os holandeses da região eles se chamavam de Boers, eles falavam uma língua que era o afrikaner, uma língua própria, que era uma mistura de holandês, inglês e línguas locais. E os ingleses eles vão tomar, né, como seu objetivo, um dos seus objetivos, a conquista da região. Desde o final das guerras napoleônicas, os britânicos eles vão tentar conquistar a África do Sul. Em 1843, eles conseguem submeter a República de Natal. Já em 1881, eles vão tentar conquistar Transvaal. É a chamada Primeira Guerra dos Boeres. Esta Primeira Guerra, ela normalmente não cai em concurso, não cai em prova no Brasil. Quando aparece alguma coisa, aparece só como Guerra dos Boeres e é a Segunda Guerra, não é a primeira, que geralmente é abordada nas nossas provas e concursos, e raramente o é, que fique claro. Raramente aparece alguma coisa nesse sentido, ok? Mas os ingleses eles vão ser derrotados. Então, os descendentes dos holandeses vão marcar posição e derrotam os ingleses. Só que será descoberto na região ouro e diamantes em abundância. E aí os ingleses vão tentar de novo. E nós vamos ter a Segunda Guerra dos Boeres em 1899. Mesmo que a população local tivesse apoio de França e Alemanha, e aí olhem o mapa aqui, você tem ali fazendo fronteira com a colônia do Cabo, você tem uma colônia alemã e os alemães têm interesse em expandir seus territórios na região também, e você tem os franceses que vão marcar oposição aí aos ingleses, mesmo com esse apoio, né, que não é mandando tropas, né, alemães e franceses, mas apoio com armas, etc., os ingleses eles acabam vencendo. A guerra se arrasta de 1899 até 1902. E ela tem algumas questões aí relativas a ela que são importantes. Primeira coisa, é uma guerra de brancos contra brancos. Os ingleses eles tinham enfrentado revoltas em regiões coloniais, então no Egito, se não me engano, foram duas. Falamos da revolta dos cipaios, nós falamos da situação na China. Então, são os ingleses lutando contra não brancos. E eles vão usar de extrema violência contra essas populações. Só que eles vão fazer a mesma coisa na África do Sul contra os brancos descendentes de holandeses. Aí nós temos um problema. Por quê? Porque os ingleses eles vão criar campos de concentração e eles inventam os campos de concentração, e aí eu vou fazer a diferenciação para vocês. Campo de concentração é diferente de campo de extermínio, e a gente normalmente só fala dos dois quando fala de Alemanha, então todo mundo lembra de Alemanha, de nazismo, de Auschwitz, mas o campo de concentração ele nasce antes. O campo de concentração é uma prisão que tem condições duríssimas,
Quem está ali não está ali para ser morto, mas pode morrer. Por quê? Vai ser submetido a jornadas de trabalho, muitas vezes longas, vai receber comida pouca e ruim, vai viver em situação de higiene precária, muitas vezes vai receber castigos corporais, tá? Então, ainda que você não esteja lá com o intuito de ser exterminado, quem cria o campo de concentração não está se importando muito com a sua condição de vida ali, se você vai viver ou morrer. E aí, um agravante no caso da Guerra dos Boeres é que, nesses campos de concentração, os ingleses vão colocar principalmente mulheres e crianças, que vão estar nessa situação terrível. Mas da Inglaterra vão chegar missionários e assistentes sociais, em sua maioria eram mulheres. Mulheres que eram mulheres de boas famílias, não é? Que era uma missão nobre, uma missão humanitária, e essas mulheres elas vão começar a relatar o que elas estão vendo. E o que elas veem é terrível, tá? Então, um dos casos emblemáticos é o caso da Lizzie Van Zyl, então a menininha, né, que foi morta, né, de fome, de maus tratos, de abandono, e vários desses relatos vão estar nessa coletânea chamada Vozes do Passado. Vocês podem clicar no link, mas eu esqueci até de avisar na BNCC, está em inglês, tá? Então não tem em português, mas se vocês jogarem, por exemplo, um tradutor, pode ajudar vocês a lerem, caso tenham interesse. E tem muitas fotos, né, nesse link, fotos desses campos de concentração e das péssimas condições de vida que essas populações foram submetidas. Uma coisa é você usar de violência em relação a populações que não são brancas. Outra coisa é você fazer isso com gente branca. Isso vai causar horror na Inglaterra. Isso vai, né, manchar a imagem dos ingleses. E aí os ingleses, eles vão, embora tenham ganho a guerra, eles vão tratar esses derrotados de forma diferente. Então, primeiro, a região vai ser toda submetida, mas já em 1907, os ingleses vão negociar uma situação inédita nas colônias britânicas de autonomia para os descendentes dos holandeses, os boeres. Eles vão, por exemplo, poder se autogerir, eles vão poder utilizar o afrikaner como sua língua oficial junto com o inglês e vão começar a ser favorecidos ou criar leis que vão cada vez mais favorecer a população branca em detrimento das populações nativas locais. Nós estamos lançando as bases daquilo que vai ficar conhecido como sistema de apartheid. Tá? O apartheid vocês vão estudar o ano que vem. Mas, em 1910, vai ser fundada a União Sul-Africana, reunindo Natal, Transvaal, Orange e depois a Colônia do Cabo também vai se unir aí para formar aquilo que a gente chama posteriormente de África do Sul. E concluindo, só para a gente mostrar, né, que as populações negras na África do Sul também resistiam, nós tivemos a revolta de Bambata, que vai ser entre 1906 e 1908 e que está aí, né, nas bases também dessa mudança da forma como os ingleses vão tratar os boeres. Eles precisam do apoio dessas populações brancas contra as populações negras locais. E quem se revolta são os Zulu, né, que é a maior etnia, dividida em várias tribos, da África do Sul. E, enfim, né, essa população Zulu ela vai se revoltar quando os ingleses, que têm dificuldade de obrigar, ingleses e boeres, né, têm dificuldade de obrigar esses Zulu a trabalharem nas suas terras, a trabalharem nas fazendas principalmente, porque quando eles trabalham para os brancos, eles acabam preferindo, quando isso é possível, trabalhar nas minas, que pode possibilitar, né, um maior retorno também para a mão de obra, ainda que a maioria da riqueza fique na mão das empresas e dos estrangeiros, eles conseguem aí melhores condições do que trabalhando na terra. Então, os ingleses vão criar aquilo que se chama de hut tax. Então, uma taxação por cabana. Então, toda a família, né, você não queria trabalhar para os ingleses, você teria que pagar uma taxa por casa, né, por família. E só eram isentos, né, dessa taxa, que poderia ser dinheiro, produtos ou trabalho, se você morasse em uma casa ocidental, então construída em modelos ocidentais, e se você fosse monogâmico, porque os Zulu praticam a poligamia, tem mais de uma esposa. Então isso não quer dizer que as pessoas Zulus na África do Sul hoje façam isso.
ou a maioria faça. Poligamia é um sistema em declínio na maioria das regiões do mundo onde ela existia, tá? Onde ela é legítima. Porém, nesse momento não é o caso. Então, essa hut tax ela não é somente uma pressão para que os Zulu possam trabalhar para os ingleses ou pagar para não trabalhar, mas ela é também uma pressão pela ocidentalização. E era um momento de crise econômica, tá? Então você vai ter um levante do Zulu. Esse levante ele vai ser duríssimo para os ingleses, eles não vão derrotar isso rápido, 1906 até 1908, mas eles terminam derrotando o Zulu e consolidando aí o seu domínio sobre a região que a gente chama hoje de África do Sul. Então, acabou nossa aula. Qualquer dúvida, usem o fórum. Por favor, façam os exercícios de revisão que estão lá no bloco da BNCC. Até o momento em que eu gravei a aula, estou gravando a aula na quinta-feira, a aula vai ao ar na segunda-feira, eu não tinha nem 20 tentativas no formulário lá. E algumas tentativas são repetidas, então isso quer dizer que tem aluno ou aluna que foi lá e tentou 2 vezes e a maioria não tentou. São exercícios de revisão, pessoal. Deem uma olhada, olhem com carinho, se preparem para 6 e aproveitem as aulas do itinerário de reforço também para essa prova que virá. É isso. Tchau, tchau para vocês e boa prova da BNCC.